Pai de São Jesus Cristo, que você tenha um bom dia, boa tarde, boa noite, estejamos unidos para adorar a Deus, exaltar o seu nome, glorificar, pois a gente entende que a glorificação a Deus se dá ao decorrer do nosso dia, com a nossa vivência, com nossos agradecimentos, que a gente possa estar agradecendo a Deus pelo que a gente já vem sobrevivendo, vem passando, e entender. Eu vou falar do versículos de 1 ao 14, capítulo 21 do livro de João. Muitas pessoas conhecem a história de Jesus, mas outras não entendem, ou não leem, não praticam, não faz nenhum exercício, que pratique a respeito da palavra de Deus. Eu vou falar sobre esse assunto, que é uma prática que a gente tem que praticar, e lembrarmos sobre essa história de Jesus Cristo. Está escrito, capítulo 21 do livro de João, que Jesus Cristo se apresentou a seus discípulos no mar de Tiberíades. Esse mar ao qual Jesus Cristo se apresentou, estava presente lá os seus discípulos, que era Pedro, Tomé e Natanael, 2 dos filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos. Os filhos de Zebedeu, que para quem não está lembrado, João e Tiago, são os filhos de Zebedeu. João e Tiago. E Jesus Cristo se apresentou, mas antes que Jesus Cristo se apresentasse, Pedro foi pescar. E os discípulos de Jesus Cristo foram com Pedro. E quando eles vinham voltando, Jesus Cristo se apresentou a eles e perguntaram se tinha alguma coisa para comer. Eles disseram que não tinha nada para comer. Jesus Cristo pega e diz assim: pois pega o azeite e lança do lado direito do barco. Eles lançaram a rede do lado direito do barco. E era tanta grande a multidão que eles tiveram trabalho com a multidão que era grande. E com isso a gente entende, quando a gente está passando por uma fase da vida de alimento, de emprego, de relacionamento, qualquer área da nossa vida que a gente quer realizar, a gente lembra de Deus, lembra de Jesus Cristo, lembra do Espírito Santo, e com isso a gente sabe que a nossa fé é restaurada, nossas lembranças, no que a gente entende de Deus. A gente entende de Deus por nos vermos, por nos lembrarmos de outras pessoas falando, e com isso a nossa mente fica arraizada que existe um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que é poderoso, que simplesmente por mandar fazer alguma coisa e ordenar, e a palavra, a gente sabe que a palavra é poderosa, a gente tem que dizer palavras que abençoem outras vidas, que nos abençoe, e que essas palavras que eu falo possam servir de bênção para você que está ouvindo agora e para a minha vida, pois palavras são capazes de gerar um acontecimento positivo como negativo. E Jesus Cristo pega e diz: lança a rede do lado direito do barco. E lançando a rede, foi tão grande aquele tanto de peixe que a rede ficou cheia. E aquele discípulo ao qual Jesus Cristo ama, está escrito, pegou, disse para Pedro: Pedro, é o Senhor. E Pedro se vestiu rapidamente, pegou ali suas vestes, pois estava despido, nu, naquele barco, estava pescando, se vestiu e foi até Jesus. A distância que era do barco até a praia era de 200 covados. E Pedro foi rapidamente até Jesus Cristo, desceu do barco, pulou e foi. E os seus discípulos levaram o barco até o final da praia. Com isso, a gente entende que a rede não rasgou de tantos peixes que era grande, mas Pedro se apressou para encontrar Jesus. Que a gente possa ser como Pedro, a gente se apresse para ir atrás de Jesus Cristo, para encontrar Jesus Cristo,
tanto você que está me ouvindo como eu, a gente tem aquele dia, quando acordar, a gente tem uma precezinha ali de orar, agradecer a Deus e continuar vivendo. Pois fazer como Pedro. Pedro era um dos discípulos de Jesus Cristo que estava ali sempre ali indagando Jesus, perguntando alguma coisa a ele, para aprender, né? Que a gente possa sempre ter vontade de aprender sobre a Bíblia, ler os versículos, comparar com outros, estar ali positivamente diante de Deus. E os seus discípulos saem até o barco, e ali Jesus Cristo, ao ver, né, tinha pães, tinha brasa, tinha pães, tinha peixe sendo assado, e Jesus, o tanto de peixe que tiraram do barco foi 150 peixes grandes, e deu muito trabalho para eles tirar o barco, tirar as redes do mar, né? Porque as redes estavam no barco e eles segurando, mas as redes estavam também dentro do mar. E eles puxando de dentro para poder chegar até a praia. Para isso, houve um desgaste ali deles, já cansado, mas mesmo assim a gente, mesmo às vezes cansado, a gente tem que entender que um pouquinho a gente tem que reservar para Deus, né? Ouvir um hino, orarmos, pedimos a Deus proteção para que nos guarde do outro dia, proteção para que nos guarde que venha acontecendo em outros dias, e a gente está bem diante de Deus. E eles cansados conseguiram ali. Pedro foi o que foi, chegou primeiro na praia, falou com Jesus Cristo, e falaram. Pedro foi o que foi lá puxar a rede do mar para chegar até Jesus. Jesus pega e diz assim: traga um desses pães aí, traga um desses peixes ao qual vocês tinham pescado. E Jesus pegou e repartiu ali o pão separado dos peixes. Deu de comer. E era a terceira vez que Jesus Cristo se apresentava após a morte. A gente sabe que é impossível a gente morrer e ressuscitar. Já é difícil uma doença nos nossos dias, às vezes, ser curada, precisa de muito medicamento, precisa de muita terapia, precisa de muitas coisas que possam ajudar você a retornar a ter a sua saúde. Imagine você estar morto, Jesus Cristo levado várias chicotadas, todo ferido, todo machucado, e o corpo dele ser restaurado, ser renovado, e ele poder falar para várias outras, e poder evangelizar para várias outras pessoas ainda, dar o exemplo ainda para os seus discípulos, para que possa evangelizar para várias outras pessoas após mesmo da morte, né? Porque ele veio, ensinou ainda, foi lá, deu um exemplo ainda de milagre ali, pegou os peixes, apareceu outras vezes e mostrou lá para o seu discípulo: olha, está aqui. Após a morte, ele deu um exemplo que serve de evangelização, a ressurreição dele, né? Pegou, estava pregado e mostrou lá as marcas dos pregos, tanto nas mãos como nos pés, né? E mostrou aos seus discípulos. E isso que a gente vê o que Jesus Cristo falou aconteceu até após a ressurreição dele. Ele foi lá, mostrou aos seus discípulos que era possível acontecer milagre depois que ele tivesse ressuscitado. E nenhum dos seus discípulos, né, tiveram coragem de perguntar, porque sabiam que era Jesus. No primeiro momento, eles não tinham reconhecido que era Jesus Cristo. Mas depois, eles passaram a reconhecer que era Jesus Cristo. E graças a Deus, deu tudo certo ali com Jesus, deu certo com si. E possa dar certo, nosso Senhor Deus está ressuscitado. Está com Deus, né? Jesus Cristo está com Deus e está nos guardando. Ele diz: onde tiver 2 ou 3, ele estará presente. Onde se tiver 2 ou 3 falando o nome dele, ele está